Muito obrigado, Adriana. Agradeço a todas as associações que organizaram essa conferência livre, né, como uma preparação para a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Agradeço a todos os colegas e também a todos os colegas não aqui da mesa, mas os que estão nos assistindo, né, agora. Eu acho que essa ordem, né, de eu falar logo após o Hildo, que é uma pessoa que eu admiro tanto, vai ser muito legal, porque eu acho que a gente vai acabar voltando, em alguma medida, à definição clássica de debate, né? O que eu pensei em falar para vocês hoje foi, né, isso que eu dei a esse título muito direto, muito transparente da minha fala, do lugar da linguística no desenvolvimento tecnológico de inovação. E aí vocês verão que em muitas partes eu vou concordar com o professor Hildo, mas em algumas delas eu vou me permitir, não necessariamente discordar, mas fornecer uma perspectiva alternativa. Como a professora Adriana disse, eu me doutorei na Federal do Rio de Janeiro e, né, a minha formação inteira é em linguística cognitiva, desde o mestrado, da graduação. E a linguística cognitiva, ela se funda na década de 80, em oposição à linguística gerativa, como uma linguística da periferia. Então, a linguística cognitiva, ela, quando colocada, né, ela se coloca como essa linguística que vai olhar para aquelas coisas que a teoria gerativa vigente na década de 60 e 70 jogava para a periferia da linguagem. E ela vai olhar para essa periferia como uma forma de acessar o centro, como uma forma de acessar aquilo que era core, né, que era central na gramática gerativa. E quando a gente fala de tecnologia, a gente também pode fazer essa distinção entre centro e periferia. Né? Como o professor Hildo colocou, o que vem no centro, né? O que geralmente está no foco quando a gente fala de tecnologia, não a gente, né, que pesquisa na área de linguística e literatura, mas quem está de fora dessa área, né? Quem olha para a ciência e tecnologia, ou do ponto de vista do senso comum, ou do ponto de vista de outras áreas que não são as áreas das letras, né? E aí no centro, né, estaria essa ideia do hardware, do software, dos algoritmos, dos modelos, né, e hoje, né, da inteligência artificial, certo? E aí, o que ocorre, né, nesse contexto? Quando nós, né, linguistas e estudiosos da literatura falamos de tecnologia, a gente geralmente fala de metodologias inovadoras, né, a gente fala dos materiais didáticos ou das propostas interventivas que são, né, desenvolvidas, por exemplo, no Profiletras, né, como o professor Hildo colocou, e das aplicações sociais, né, dessas inovações e dessas novas tecnologias. Eu hoje vou fazer um convite para a gente, sem deixar de lado aquilo que a gente joga, a gente não, né, mas aquilo que os tecnocratas jogam para a periferia, né, da tecnologia, mas sem deixar isso de lado, porque eu sei que, né, o professor Hildo já falou, outros colegas provavelmente vão falar, mas eu quero tentar focar no círculo azul. Eu quero tentar fazer um convite para a gente mesmo, né, para a gente ocupar esse círculo azul. Porque não é porque a gente tem expertise em trabalhar nessa periferia da tecnologia, periferia muito entre aspas, e que é super interessante, ela é muito interessante para a gente, né? Que a gente pode, como estudiosos da linguagem, se furtar de ocupar o lugar no centro do desenvolvimento tecnológico. E é isso que eu resumi nesse TLDL, né? Too long, didn't listen, tipo, Thiago, você falou demais, eu não ouvi tudo. Se você lembrar de alguma coisa que eu falei hoje, lembra disso. Né? Por mais que a chamada periferia da tecnologia seja muito mais interessante para nós, em uma era em que a linguagem é a interface primordial, os linguistas precisam ocupar o seu lugar no centro do desenvolvimento tecnológico. De hoje para frente, o que a gente vai ver é uma relação humano-máquina mediada pela fala, mediada pela linguagem. É isso que está acontecendo e é essa a tendência de desenvolvimento de interface. A gente está deixando para trás as interfaces gráficas e a gente está abraçando as interfaces conversacionais, né? E quem entende de conversação somos nós. Como que essa história começa, né? Quer dizer, será que os linguistas estão entrando na tecnologia agora? Não, na verdade, ou na inteligência artificial agora? Não, né? Então, se a gente for falar de processamento de língua natural bem introdutório, bem básico, né? A gente pode pontuar que o PLN é uma sub-área da inteligência artificial,
Mas ele não é qualquer sub-área, ele é a primeira sub-área da inteligência artificial. Ele é a sub-área fundadora da inteligência artificial, quando lá em 1954, na Universidade de Georgetown, em parceria com a IBM, foi feito o Georgetown Experiment, que foi um experimento que, usando um computador que ocupava uma sala gigantesca, né, fez a primeira tradução automática da história, traduzindo sentenças do russo para o inglês, usando para isso um léxico de 250 palavras e 6 regras de reordenação sintática. Né? É neste momento que se funda o conceito de inteligência artificial na esteira desse desenvolvimento, né? Por pessoas como Marvin Minsky, por exemplo, né? E por outros professores, né? Não só do MIT, como também da Georgetown University e do Dartmouth College, que vão organizar, né, no final da década de 50, início da década de 60, as primeiras conferências de inteligência artificial. Quando, né, a gente olha para o PLN, para usar a metáfora centro-periferia, de novo, né, do centro, aquele PLN basicão, em linhas gerais, ele é sempre derivativo de uma coisa que a gente chama de hipótese de Markov. A hipótese de Markov é uma hipótese estatística que vai dizer que a probabilidade de ocorrência de uma palavra depende unicamente da palavra anterior. Isso porque a probabilidade de ocorrência da palavra anterior depende da que vem antes dela, e assim sucessivamente. A gente trabalha e faz uso desse modelo todos os dias, quando a gente manda uma mensagem de WhatsApp e ele, por exemplo, né, dá um bug de autocorretor. Aqui tem um exemplo que eu adoro usar, é o exemplo de uma mensagem de texto trocada entre um amigo querido e a mãe dele. E a mãe dele diz para ele: vou precisar ir ao enterro da minha amiga amanhã às 10 no Parque da Saudade. Ele fala: tá, que amiga? Aí eu, obviamente, apaguei o nome da amiga, né? Então, a fulana de 78 anos, aquela que ruía minicérebro dela todo ano, né? E aí ele fala: espero que você tenha digitado errado. E ela fala: ah, vendeu a bolsa. Aí ela vai explicar: ah, kkk, eu ia no nível dela. Então, o que aconteceu é que ela queria digitar eu ia no nível e saiu ruía minicérebro. Se vocês pegarem o teclado do WhatsApp de vocês agora, vocês vão ver que essas letras estão muito próximas no teclado, né? E o que esse modelo faz é que ele combina um modelo de palavras da língua, né, com um modelo fonológico ortográfico para gerar essas correções automáticas no texto. Ok? E aí o que vai acontecer é que ele vai inferir, mas vejam que ele inferiu algo que não tem um significado, né, adequado para aquela mensagem. E esse, meus caros, é o grande problema da linguística computacional. Porque apesar de ser um sintagma nominal, linguística computacional, e portanto o núcleo é o nome, linguística, ela historicamente é feita por cientistas da computação. E não nos enganemos, nós que adoramos tanto falar sobre linguagem, passamos anos da nossa vida estudando linguagem, né? Um cientista da computação pode olhar para uma língua, né, inculta e bela, última flor do lácio, como a língua portuguesa, assim como qualquer pessoa olharia para a taxa de reprodução de um carrapato. Porque para ele isso é um dado, né? E a gente precisa repensar esse nosso papel nesse sintagma linguística computacional. A gente tem que ocupar esse centro, esse núcleo do sintagma. Em especial numa era de inteligências artificiais gerativas conversacionais, que é o nome técnico do ChatGPT, do Bard, do Midjourney, de todas essas ferramentas sobre as quais a gente tem sido bombardeado com matérias na mídia, algumas muito boas, algumas totalmente alucinadas, né? Em linhas gerais, esse modelo funciona como? Eu tenho um chamado modelo de língua pré-treinado, que eu pego muitos textos, né, e extraio essas probabilidades de ocorrência desses textos, e eu posso reforçar o aprendizado da máquina, quer dizer, esses padrões que ela vai extraindo dessas combinações de sequências de texto, com feedback humano, né? Um modelo de língua pré-treinado, por exemplo, que está por trás do ChatGPT, ele escaneou 300 bilhões de tokens em texto. Um token é qualquer conjunto de caracteres separado do outro por um espaço, certo? E ele conseguiu pensar sozinho, não é pensar, né? Ele abstraiu estatisticamente sozinho 175 bilhões de parâmetros, né, que coordenam essas correlações. E com isso, com base nesses 175 bilhões de parâmetros, né, de regras, né, de possibilidades de validação, ele infere qual é a próxima palavra numa sequência. Basicamente, isso ocorre num método que é chamado de treinamento não supervisionado, em que eu pego esses 300 bilhões de tokens e divido um treinamento, depois eu valido esse treinamento para ver se ele acertou,
né, a próxima palavra que viria em sequência, e depois eu testo, né? Então, esse tipo de modelo é aquele que faz o autocompletamento, não é verdade? Então, por exemplo, eu posso dizer, os linguistas acham que esses modelos de língua são arriscados, por quê? Porque os linguistas são chatos? Ou porque esses modelos vão promover uma coisa chamada efeito ELIZA, que é a gente transferir para um aparato tecnológico uma consciência e uma inteligência que ele não tem, né? A resposta certa seria a segunda. Só que quando a gente está falando hoje desses modelos como o ChatGPT e o Bard, né, o feedback por aprendizado humano não é mais como era no GPT normal, que não é o ChatGPT. Então esse é o GPT normal, você dá um comando para ele, complete a frase, linguistas acham modelos de língua arriscados por quê? E aí ele responde. Eles podem levar a conclusões incorretas sobre a natureza da língua e como ela funciona. E aí você pode dar um feedback colocando lá um joinha ou então um não joinha nesse modelo. Só que quando o ChatGPT foi criado, o que mudou? O que mudou é que esse reforço por feedback humano, ele ficou bombado, né? Foi investido um esforço muito grande e muito mal remunerado, isso é importante ser colocado, né? De trabalhadores no mundo inteiro, mas majoritariamente na África, que faziam o quê? Quando você fazia uma pergunta, um usuário humano ia lá e falava, não, a resposta ideal soaria dessa forma. Qual que foi a virada? A virada foi tentar transformar essa máquina, né, num gerador de resposta mais empática, num gerador de resposta mais convincente, que parecia mais humano. Certo? Esse é o ponto, ok? E aí, né, eu fiz a mesma pergunta. Os linguistas podem considerar os modelos de língua arriscados por algumas razões, aqui, né, aqui estão algumas delas, e aí ele vem, né, e faz um texto expositivo, né, em itens e tal, muito maior do que o primeiro. Mas isso veio desse reforço por feedback humano, não sobre o conteúdo do texto, mas sobre a forma do texto, né? Majoritariamente, linguística computacional é manipulação de forma, não é manipulação de sentido. Quando a gente olha para a linguística computacional mainstream, é aquela do centro. E aí, o que a gente está tentando fazer? Né? O que a OpenAI tentou fazer? O que a Google está tentando fazer? Ela está tentando trazer elementos da cognição linguística humana para dentro desses sistemas, né? E eu poderia aqui falar um curso de pós-graduação sobre os elementos da cognição linguística que poderiam ser trazidos para esse sistema. Mas eu vou voltar ao básico do básico. Eu vou voltar ao princípio da cooperação do Grice, que qualquer aluno de letras estudou na vida, se em linguística 1, 2, 3, no início da faculdade, né? E o Grice propõe as 4 máximas conversacionais, né? A da quantidade, quer dizer, você tem que ser informativo, você tem que dizer tudo aquilo que é necessário. A da qualidade, você tem que dizer aquilo que você acredita ser verdade. A da relevância, você tem que dizer aquilo que é relevante naquele contexto. E a do modo, quer dizer, você tem que dizer aquilo da melhor forma possível. Entenda, então, que essa estratégia de colocar um humano para dizer, não é assim a resposta deveria ser assim, e reforçar o aprendizado da máquina, é uma tentativa de conformidade daquilo que é gerado por uma inteligência artificial gerativa às máximas conversacionais gracianas, né? Que são propostas décadas atrás, ok? Mas o que isso tem a ver com o nosso lugar? Isso tem a ver com o nosso lugar porque nós, linguistas, sabemos, porque aprendemos, por exemplo, com a Margarida Salomão, de quem eu tenho orgulho de ter sido ex-orientando, né, que existe o princípio da escassez da forma linguística. A forma linguística, ela não se basta. A forma linguística, nas palavras do Gilles Fauconnier, ela não porta o significado, ela guia o significado. Quem constrói significado somos nós, quando lemos aquilo. Né? E esses significados que a gente constrói, eles são relativizados às cenas, né, ao contexto conversacional e a como nós construímos aquilo que o outro nos diz. Né? Qual é a nossa postura epistêmica em relação àquilo que nos diz o outro. Bom, e aí vem uma grande pergunta, que é uma pergunta que os cientistas da computação não vão saber responder sozinhos. Né? Por quê? Porque eles não são pessoas inteligentes? Não, eles são pessoas brilhantes. Mas quem sabe de linguagem somos nós. Então, quem tem que dizer como que os modelos, né, de contextos comunicativos serão feitos para essa inteligência artificial gerativa que já está aparecendo. Hoje, quando a gente lê os papers, né, que são publicados nas melhores conferências internacionais sobre IA gerativa,
Qual é a tendência? A tendência é aliar o treinamento probabilístico cego a modelos curados por humanos, porque se você insiste na estatística, ela bate na parede, certo? Ela chega a um limite, né? E aí, para dar um exemplo para vocês, e eu estou terminando, de como que a gente pode fazer isso, né? A gente, aqui no Laboratório Freminet Brasil, fez uma parceria com a Vital Strategies, que é uma ONG que trabalha com o uso de dados para a saúde pública, nesse projeto que está sendo finalizado agora o seu piloto, o Dados para Parar a Violência de Gênero, né? Em que a gente identificou junto com a Vital Strategies, uma lacuna nos sistemas do SUS, né? Os sistemas de saúde pública brasileiros, eles registram informações diversas sobre o cidadão, sobre atendimentos médicos, mortalidade, quando eles são vítimas de violência, mas eles não estão interligados. E eles têm campos abertos, escritos em texto, que são muito elucidativos e que não eram olhados, né, porque você não consegue ler milhões de dados, né? Então, a gente, nesse projeto, coleta, né, prontuários eletrônicos, registros de mortalidade, notificações de violência, né? Faz uma ligação entre essas várias bases de dados para saber que uma mesma pessoa aparece de forma diferente nelas, isso é o que a Vital Strategies faz. E aí a gente, na Freminet Brasil, desenvolveu um algoritmo para anonimizar esses dados, porque são dados muito sensíveis, então eu não posso ver, nem eu, né, que coordeno o projeto na Freminet, posso ver quem são as pessoas, né, dados dessas pessoas. E aí a gente criou um pipeline, né, um método de análise para usar os frames, né, os modelos de cognição que estão na Freminet Brasil para analisar esses campos abertos automaticamente e tentar identificar padrões de violência em territórios, para poder dizer para um gestor público de saúde, né? Olha, aquele território está com risco de experimentar um aumento do caso de violência contra a mulher, certo? A gente, então, modelou vários frames dos domínios da saúde e da violência, esse é um deles, é o frame de condições de saúde, então a gente modela no sistema computacional quem são os participantes desse frame, né? Então, para eu pensar numa doença, numa condição de saúde, eu tenho que ter um paciente e essa condição. É uma FrameNet, né, uma lista, é uma rede de frames, não é uma lista, então a gente cria rede para dizer o que é o domínio da saúde. O domínio da saúde tem que falar de cura, ele tem que falar de exame, ele tem que falar de sintoma, ele tem que falar dos pacientes, ele tem que falar dos médicos, né, e assim por diante. A gente fez a mesma coisa para a violência, né, então quais são os tipos de violência que mais aparecem nos dados, e a partir desse modelo, a gente conseguiu desenvolver, né, um sistema, na verdade, refinar o treinamento de um sistema, que, dado uma sentença, essa sentença é inventada, né? A gente não pode divulgar nenhuma das sentenças que está no corpus, mas, por exemplo, se é uma notificação de violência contra a criança, e se dissesse, por exemplo, criança com queimaduras nos braços e pernas, mora com os pais, trazida pela avó, né? Esse sistema consegue me dizer que a criança é o paciente, né? Que a condição em saúde que a queimadura atingiu o braço e perna, né? O mora evoca o frame de residência e os pais o de parentesco, e isso vai me dando mais padrões sobre como a violência ocorre, né? E aí, com base em projetos como esse, a gente consegue devolver para a sociedade uma inovação tecnológica na forma de um produto, vai ser um painel de visualização de crescimento de violência na cidade de Recife, né, que é a nossa cidade parceira nesse projeto, mas vejam que isso também traz metodologia nova para as dissertações e teses dos alunos que estão envolvidos nesse projeto. Isso faz com que alunos que estão lá na graduação em letras entrem nesse projeto como anotadores, como criadores de frame, né? Isso aumenta o nosso leque de parcerias, né? Então isso também é um potencial muito grande de inovação dentro desse core da tecnologia, né? E aí, para terminar, esse é meu último slide, né? Há uma pergunta que às vezes a gente encontra muito, mas o que falta para a área de linguística e literatura ser trazida para esse centro, né? Eu sei o que falta para os outros, mas eu acho que eles deveriam descobrir sozinhos. Eu acho que eles deveriam chamar os especialistas, né? Então, por exemplo, hoje a gente não tem linguistas discutindo a estratégia de inteligência artificial brasileira, e ela se constrói sobre modelo de língua, por exemplo, né? Mas a gente também tem que fazer um dever de casa. E eu acho que a gente tem que aprender a fazer 3 coisas, né? Eu acho que a gente tem que aprender a dialogar. Eu acho que o linguista precisa saber falar fora do jargão para poder conversar com outros que desenvolvem. A gente tem que saber extrapolar, quer dizer, a gente tem que, sabendo o que a gente faz, lembrando de como a gente aprendeu, a gente tem que pensar fora da nossa área. Quer dizer, olha, eu aprendi a fazer análise de semântica de frames para analisar texto, para fazer análise do discurso. Eu consigo fazer isso para
por exemplo, estabelecer um padrão de violência de gênero, né? E a gente tem que ocupar. Então a gente precisa exercer a nossa autoridade. Quem sabe falar sobre linguagem somos nós. Então, se a tecnologia de hoje e do futuro é baseada em linguagem, é a gente que tem que dizer como ela funciona. É isso. Muito obrigado.